Quid petieretis patrem in nomine meu, dabit vobis. Aquilo que pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele o dará. Podemos nos sentar? Prezadas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que nós vamos já nos aproximando da festa da Ascensão do Senhor. E a igreja tem nos preparado, nos últimos domingos, com as promessas de Jesus, com a despedida de Jesus, com o relato do seu discurso de despedida, que se estende do capítulo 14 ao 17 do Evangelho de São João. Então, é uma vasta despedida a de nosso Senhor aos seus apóstolos. É uma vasta despedida de nosso Senhor para conosco também, que através da liturgia celebramos e vivemos a nossa própria vida com Cristo Jesus, nosso Senhor. E nosso Senhor vai preparando os seus discípulos, os seus apóstolos, e nós também, com muitas promessas, e belíssimas promessas. Nosso Senhor, nós ouvimos no domingo passado, disse que era bom para nós que Ele vá. E como pode ser que o amor de nossas vidas ausente-se e ache que é bom para nós? Mas Ele faz mais uma promessa: não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo virá habitar em vós. São muitas as promessas de Deus, nosso Senhor, para nós. E hoje, uma ainda outra belíssima promessa. Quid petieretis patrem in nomine meu, dabit vobis. Aquilo que pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele o dará. E nosso Senhor não pode nos enganar, meus amados irmãos. Ele não pode enganar-se. Nosso Senhor nos promete o poder da oração fervorosa, que tudo de Deus alcança se nós pedirmos aquilo que é segundo a vontade de Cristo. É exatamente isso que significa pedir em nome de Jesus. Pedir aquilo que é a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo, caríssimos irmãos, é a nossa salvação. É que todos os homens se salvem, diz São Paulo a São Timóteo. Por isso, meus amados irmãos, hoje nós vamos falar um pouco da oração. Mas eu peço que os senhores se atentem, porque é só falar de oração, é só pensar de oração, nos vem logo o sono, nos vem logo todo tipo e toda espécie de distrações. Por isso, meus amados irmãos, hoje nós vamos falar da oração. Mas a oração, a nossa oração, é sempre imersa em muitas distrações. E isso, de fato, é muito difícil de combater. Mas nós devemos nos atentar muito mais ao objeto das nossas orações. Em nomine meu, no nome de Jesus, segundo o que Cristo quer para nós. Conta a história que certa vez São Bernardo, que viajava com um dos seus irmãos frades, falavam justamente disso. Falavam justamente da oração. E São Bernardo, muito humilde, que viajava a cavalo, confidenciou para o seu irmão frade: irmão Tomás, é muito difícil que eu comece uma oração, logo sou assaltado por toda espécie de distrações. Irmão Tomás, Frei Tomás, muito menos humilde que São Bernardo, diz para ele: meu irmão, eu nunca me distraio, sempre rezo bem. E São Bernardo ficou ali impressionado. Ora, muito bem, vamos ver então, não é? Eu vou descer do cavalo, vou pedir que você suba. E se você conseguir puxar um Pai Nosso sem se distrair, você vai ficar com o cavalo para você o resto da viagem. E o irmão subiu entusiasmado, né? Tinham ainda quilômetros para percorrer. Então o irmão puxou o Pai Nosso de cada dia. Pai Nosso que estás nos céus, não é? Quando ele chegou às palavras, o pão nosso de cada dia, aí sim, ele se virou para São Bernardo e perguntou: e será que eu posso ficar com a cela também? É muito difícil, caríssimos irmãos, que nós não nos distraiamos nas nossas orações, é verdade. Mas nós devemos nos atentar muito mais ao objeto das nossas orações. Não tanto as distrações que nos assaltam, as tentações do demônio que nos assaltam. E o objeto das nossas orações deve ser justamente esse: pedirmos aquilo que Jesus Cristo quer para nós, a nossa salvação, a salvação daqueles a quem nós amamos. Porque pede para nós São Tiago na epístola e nos exorta:
Se nós não pomos em prática aquilo que nós escutamos no Evangelho, a nossa fé de nada vale. Não é? Então nós devemos pedir também por aqueles a quem amamos. A nossa caridade cristã pede também que nós nos esforcemos pela salvação das almas daqueles a quem nós amamos. E, meus amados irmãos, diz para nós também São Paulo: se consurrexistis com Cristo, quae sursum sunt quaerite. Se nós ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas do alto. E é isso que nós devemos pedir na nossa oração. Muitas vezes nós podemos pedir nas nossas orações e nós não somos atendidos. E como pode, caríssimos irmãos, que nós não sejamos atendidos se Cristo Jesus nos promete que todas as nossas orações, feitas em nome dele, sejam atendidas pelo Divino Pai que está nos céus? É porque muitas vezes, caríssimos irmãos, tratamos a Deus Todo-Poderoso como um gênio da lâmpada, que está sempre pronto a nos garantir pelo menos 3 pedidos, 3 desejos. Mas não é exatamente isso. Nós devemos pedir, em nome de Cristo, aquilo que Jesus quer para a nossa salvação, aquilo que nos é necessário, aquilo que nos é indispensável para salvarmos as nossas almas. E aí sim, nós veremos todos os nossos pedidos atendidos pelo Pai, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. É isso exatamente que nosso Senhor nos fala. E Ele, que é Deus, não pode enganar-se, não pode também nos enganar. O venerável Fulton Sheen, um grande bispo americano, conta para nós uma história da qual ele fez parte, de uma pequena menina, que vivia constantemente a rezar pela conversão do seu pai, que era um ateu obstinado, um homem que não acreditava em Deus e vivia como se Deus realmente não existisse. E aquela menina rezava e rezava sempre, pedindo a Deus na sua oração a conversão do seu pai. E oferecia sempre pequenos sacrifícios, como pedia Nossa Senhora em Fátima. Oferecia pequenos sacrifícios e rezava muito pedindo a conversão do seu pai. Certa vez a menina confidenciou para o seu pai que, voltando da escola, havia se interessado muito por uma bonequinha que tinha visto na lojinha perto de casa. E ela confidenciou que vinha rezando muito, pedindo a Deus que ela conseguisse no Natal ganhar aquela boneca, da qual ela tinha se interessado muito. E o pai, julgando que haveria de ensinar uma boa lição para a menina, resolveu não dar a boneca para ela de Natal. E realmente, o Natal chegou e a boneca não veio. E o pai, voltando-se para ela, logo perguntou: minha filha, Deus não te escutou, não é verdade? E a menina respondeu para ele, muito entusiasmada, cheia de fé: escutou sim, papai? Escutou sim. É que ele me disse não. Meus amados irmãos, aquele homem se desfez em lágrimas, caiu em si e, tocado pela grande fé da sua filha, se converteu, mudou de vida, se batizou, entrou para a Santa Igreja. Meus amados irmãos, nós nos atentemos ao objeto das nossas orações. Muitas vezes pedimos o que é supérfluo. E aí sim, se não nos serve, se não nos será útil, Deus nosso Senhor não nos escuta. Mas se pedirmos em nome de Cristo Jesus, o Pai certamente o dará. Quid petieritis in nomine meo, dabit vobis. Aquilo que pedirdes em meu nome, o Pai que está nos céus o dará. Meus amados irmãos, preparemo-nos, portanto, para a grande festa da Ascensão, onde nosso Senhor diz para nós que é bom para nós que Ele vá. Por quê? Porque unidos à Eucaristia, o grande dom que Ele dá para a igreja, o dom de si mesmo que Ele dá para a igreja através da obra do Espírito Santo, na Eucaristia, nosso Senhor não é mais alguém o qual nós podemos ver, ouvir, abraçar, quem sabe, mas é uma vida mesmo a ser vivida. É alguém que vem viver dentro de nós e nos transforma nele. A maior das intimidades, meus amados irmãos, é a intimidade que nós temos com Jesus no sacramento da comunhão, no divino sacramento do altar. Sacramento que havemos de contemplar muito em breve, vai se fazer presente nas mãos do sacerdote e a quem nós podemos pedir também as nossas necessidades, as nossas dificuldades, pedir por nossas intenções. Peçamos, meus amados irmãos, peçamos em nome de Cristo.
pelo nosso bem, pela nossa salvação, pelo bem daqueles a quem amamos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, a Virgem fiel, o espelho de justiça, a mais perfeita discípula de Cristo, nosso Senhor, que ela nos ensine a rezar, que ela ponha em nossos lábios uma oração poderosa, como a dela mesma, que alcança de Deus tudo o que pede. Doce Senhora, vestida com o sol, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, mostra-nos o que falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.